Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou aqui com a Laila e a gente vai conversar sobre amatia. A gente vai sair desse vídeo hoje com o entendimento do que é a amatia, como que a gente cai nesse ciclo de pensamento, nessa cegueira. A gente vai entender desde o conceito da definição até como que isso acontece com a gente e como a gente pode estar evitando isso na nossa vida. Para você entender melhor, todos nós já presenciamos ou fomos essa pessoa que está prestes a cometer um erro e que vai destruir tudo que ela vem construindo ao longo de um certo tempo na sua vida. E por mais que, se você estiver presenciando alguém fazendo isso, você tente avisar essa pessoa, ou se essa pessoa estiver sendo você, as pessoas elas não vão se importar com você tentando avisar elas para não cometer esse erro, para não seguirem nesse caminho. Porque seus argumentos não vão ser suficientes para mudar a decisão de uma pessoa que já está tomada pela amatia dentro da sua mente. Para a gente poder entender melhor, normalmente, quem vai cair no buraco, ela olha nos seus olhos e ainda assim ela caminha para o buraco, mesmo você avisando que tem um buraco ali na frente. Não porque essa pessoa ela quer errar, mas porque ela acredita que ela está certa. Essa é a grande cilada da amatia na nossa vida. Essa é uma das tragédias mais comuns e silenciosas do mundo de hoje, e talvez uma das mais perigosas, na minha opinião. Tem muitas pessoas boas, inteligentes e até sensíveis que acabam fazendo mal a elas mesmas, ou esse mal pode se expandir às pessoas que as cercam, simplesmente porque elas não sabem parar e refletir uma outra opinião que está sendo endereçada a elas. E aqui, como a maioria de vocês, eu confesso que eu já caí nisso algumas vezes ao longo da minha vida. Mas conforme a gente vai estudando, a gente vai ficando mais velho, a gente vai se desenvolvendo como pessoa, fica mais fácil da gente perceber o tipo de cilada que está na nossa frente. Epiteto dizia o seguinte: ninguém erra voluntariamente, todo erro nasce de uma ilusão. Mas, e se essa ilusão ela for tão forte que nem mesmo a verdade consegue atravessar essa ilusão? É justamente essa ilusão que é mais forte do que a própria verdade, que é o que representa a amatia. Ela não é ignorância, ela não é você ser burro, ela não é você ser teimoso. É algo muito mais profundo que isso. Ela é uma recusa em aprender devido a uma cegueira do seu coração, da sua alma. É como se fosse uma doença da sua alma que confunde emoção com razão. E aí o que acaba acontecendo? Ela nos transforma em juízes implacáveis, que esse juízo nos faz sermos vítimas eternas ou agressores travestidos de moralistas sem que a gente perceba, dependendo da situação que a gente está vivendo ali. É só a gente pensar, refletir, se quando uma pessoa errou com você, ela não estava ali tentando se justificar, tentando entender a situação. Essa pessoa podia até saber que ela estava errada, mas ela estava tão cega pela amatia que ela queria mais te provar que ela tinha razão do que refletir se ela poderia estar errada naquele contexto. Esse vídeo ele será uma jornada entre filosofia estoica, tragédia grega e neurociência moderna e psicologia. Então, assim, já sabe que vai ser um conteúdinho denso, né? Não vai ser um vídeo para qualquer pessoa. Se você só quer se distrair, tem outros vídeos aqui no canal que eu posso estar fazendo isso, mas esse vídeo não é isso. Esse vídeo ele vai ser um convite para a gente melhorar como pessoa, a enxergar melhor a nossa vida, a nos questionar e talvez até perdoar pessoas, inclusive perdoar a nós mesmos, porque eu garanto que ao longo desse vídeo, com mais entendimento, de acordo com o que você for compreendendo melhor do que se trata a amatia, você vai se ver nisso, em várias situações do seu passado. Então respira fundo, pega papel e caneta e eu abro o seu bloco de notas, porque esse vídeo ele não foi pensado para ser um vídeo inútil. A gente vai mergulhar nessa ideia e se você já me conhece, você sabe que quando eu tento defender uma ideia aqui, eu tento trazer isso com clareza e vamos tentar fazer esse compromisso. Se você quer ter esse compromisso de realmente fazer desse vídeo uma aula, um esclarecimento, comenta aí abaixo, eu escolho abrir os meus olhos, porque às vezes começa com uma simples atitude e pode ser escrever isso aqui no comentário. Se é a sua primeira vez no canal, se você quiser se inscrever para apoiar que a minha mensagem chegue a mais pessoas, eu conto com isso. Um bom ponto de partida é a gente começar entendendo a ilusão da certeza e por que insistimos nos nossos erros.
Presta bastante atenção nisso, isso tem um poder de transformação muito grande. Existe uma diferença, ela é até sutil, entre você estar errado e você saber que está errado. Parece ser a mesma coisa, mas não é. A maioria das pessoas, elas não fazem mal por maldade, elas fazem por uma convicção de que elas estão certas fazendo aquilo. Elas não acordam dizendo assim, hoje eu vou ser injusto com alguém. Pelo contrário, poucas pessoas se dispõem a acordar pensando nisso. Mas elas são injustas acreditando que elas têm razão naquilo que elas estão fazendo. Esse é o problema. Epiteto tem uma frase interessante que pode servir para a gente aí como alerta, quando ele diz o seguinte: não te surpreenda se alguém persiste no erro. Ele não vê o erro. Para ele, aquilo é o certo. Simples assim. Esse é o início de quase uma tragédia na vida humana, sendo um pouco exagerado e um pouco para o lado dos gregos, que a gente vai daqui a pouco, que eles pensam muito nas tragédias da vida humana. Como que você convence alguém que essa pessoa está errada, se tudo dentro dela está gritando para ela que ela está certa? Ela tem plena convicção de que aquilo é o certo. E só a gente cavar um pouquinho dentro de nós, a gente consegue se lembrar de uma discussão que a gente já possa ter tido ao longo da nossa vida, e a pergunta que eu quero te fazer é, naquele momento de discussão, você queria escutar outra pessoa ou você só queria provar que você estava certo? No calor da raiva ali. Entendeu? A verdade é que quando a gente está emocionalmente envolvido, a lógica simplesmente desaparece. É o ego que toma o volante da nossa vida. E o que a gente acaba conseguindo enxergar não é mais a realidade, e sim a nossa versão da realidade. E esse é o problema. É por isso que na tragédia grega, ao longo da história de Madeia, eu vou colocar a capa do livro aqui, caso vocês não conheçam, e eu já vou adiantar, cara, eu vou dar um spoiler assim, monstro, do tipo que depois você só vai ler o livro se você quiser. E por que eu vou dar esse spoiler? Esse livro ele foi escrito, se eu não me engano, em 431 a.C. Então, se você não leu até hoje, eu acho que você merece um spoiler, tá ligado? Então vamos lá. No auge da dor, a Madeia, ela acaba matando os próprios filhos dela para poder punir o marido. Ela não queria destruir tudo, ela apenas não conseguia ver outra saída. Estraguei o livro, né? Mas pode ler que o livro é interessante. Vamos tentar entender isso no nosso cérebro. A neurociência, ela aponta pra gente que a gente é programado para buscar coerência e não programado para buscar a verdade. E isso aqui muda tudo. A gente prefere estar certo emocionalmente do que admitir um erro racionalmente de que nós estamos errados. Essa é uma das principais razões pela qual é tão difícil a gente nos livrar da amatia por completo. É praticamente uma utopia, mas é uma busca constante para o buscador. Não existe nenhum argumento lógico que vai vencer uma convicção emocional. Por isso que muitas das vezes você vai estar tendo conversas ali que serão perdas de tempo, pelo menos naquele momento, naquele contexto. Porque a convicção, ela não mora simplesmente no nosso cérebro. Ela mora no nosso orgulho. É muito mais profundo. É por isso que da próxima vez que você se deparar com alguém que está irredutível, vale a pena você se lembrar. Essa pessoa, ela não está desafiando a você. Ela, na verdade, está tentando proteger o senso que ela tem em relação à identidade dela. E talvez ela esteja tão cega quanto você já esteve um dia antes de aprender isso nesse vídeo, e te aconselho a pesquisar mais sobre o tema. Voltando ali à história da Madeia, na tragédia, a gente vê que ela é simplesmente uma mulher movida por uma dor insuportável, cometeu um ato impensável. Na época, o público grego ficou confuso, eles não sabiam se conseguiam odiar ela, mas eles também não podiam absorvê-la. Era como se todos reconhecessem nela algo que cada um carrega dentro de si, um abismo que existe oculto dentro de nós mesmos. A Madeia, ela não era um monstro que pensou em fazer o que ela fez. Ela era simplesmente humana, como eu e você. E é justamente por isso que a história dela incomoda tanto os seus leitores, porque nos obriga a encarar uma verdade que a gente evita na maioria das vezes, que é qualquer um de nós, e aqui eu não estou me isentando disso, sobre dor suficiente, pode se convencer que o inaceitável é justificável. Esse é o grande ponto da amatia. Epiteto, ele não usava essa história da Madeia apenas para chocar ali os seus alunos. Ele usava para ensinar os seus alunos. Ele usava ela para tentar
Mostrar que a fúria por trás da Madeia, ela está na lógica distorcida de alguém que já se convenceu que está agindo com justiça, ainda que esteja sendo injusto. E é essa armadilha uma das mais perigosas da mente humana, confundir a justiça com revanche, a verdade com a emoção, a lucidez com a autoproteção. Isso é um terreno muito fértil para a gente cometer erros na nossa vida. Pensa nisso. Quantas vezes você defendeu com unhas e dentes uma ideia que meses depois você percebeu que era absurda, ou simplesmente percebeu, cara, como eu estava errado em relação àquilo, como eu podia estar viajando tanto na batata assim, entende? Eu acredito que não sou só eu que passo por isso, não é possível. Então, tenta imaginar quantas crenças que você tem hoje, que você tem plena convicção que é o ponto central do seu caráter, da sua moralidade, da sua vida, e que daqui a algum tempo você pode olhar para trás e falar, cara, como eu estava viajando na batata. Hoje, ao longo dos meus quase 40 anos, eu olho para decisões que eu tomei com 20 e poucos e eu penso, caraca, mano, sério que eu fiz isso? Sério que eu falei aquilo? Sério que eu tomei esta atitude? A filosofia estoica, ela vai insistir pra gente que ninguém escolhe o erro conscientemente. E quando a gente entende isso, algo dentro de nós suaviza. Por quê? Não porque a gente simplesmente passa a aceitar tudo, mas porque nós começamos a ver que a raiva contra o outro é muitas vezes, e aqui eu falo até rindo, porque eu já passei muito por isso, ela muitas vezes é apenas a nossa impotência diante da cegueira da outra pessoa. E aquilo nos incomoda tanto porque a gente consegue enxergar a verdade, só que tem um ponto aqui, às vezes o errado é você. Às vezes é a outra pessoa que está pensando isso de você, mas a apatia está te cegando para isso. Esse é um dos maiores desafios quando você está conversando com uma pessoa que é um pouco mais sábia que você, porque ela nunca vai tentar ser reativa. Ela não vai te responder com ignorância, com indignação. Ela vai trazer uma lucidez ali. E dentro dessa lucidez, talvez você não está preparado para ela. É como o Epiteto fala, o verdadeiro poder não é convencer o outro, é preservar a sua clareza, mesmo quando esse mundo está cego ao seu redor. É mais ou menos isso que ele diz, a frase não é exatamente assim. E a neurociência moderna, ela comprova essa visão antiga. O cérebro humano, ele não lida bem com conflito interno. Quando algo ameaça a nossa imagem de pessoa correta, a gente entra em dissonância cognitiva. É aí que a gente faz o que é necessário fazer para preservar essa autoimagem que nós temos a respeito de nós mesmos. E, inclusive, tem uma cilada aí que faz com que a gente negue fatos, com que a gente ignore provas, e a gente acaba atacando a pessoa que está nos confrontando. Vou dar um exemplo bem assim, não espero que ninguém esteja passando por isso, mas você vai entender. Se você encontra uma pessoa que está sendo traída, hoje, com as IAs que a gente tem, eu que trabalho de certa forma, envolvido com inteligência artificial, se você pegar e contar para uma pessoa que ela está sendo traída e ela não acreditar, e você mostrar uma foto ou um vídeo, a pessoa pode estar tão cega pela apatia que ela vai falar para você que isso é um vídeo de IA. É por isso que muitas vezes, quando alguém se fecha para a verdade, não é por falta de inteligência, é por excesso de apego à própria narrativa que a pessoa já tem dentro dela. Ela tem tanta segurança, tanta convicção, voltando ao exemplo, que aquele relacionamento é perfeito, que nada vai provar o contrário para ela. E aqui eu estou dando um exemplo de relacionamento, mas isso se aplica a tudo. E quanto mais inteligente essa pessoa for, mais sofisticadas vão ser as justificativas dela para não acreditar na verdade. Porque racionalizar o erro pode ser muito mais fácil do que enfrentar a verdade, que é admitir que você está errado dentro da sua compreensão daquele fato. Dentro disso, cabe aqui uma reflexão. Quantas vezes, aqui eu estou falando para mim, quem quiser pega carona, quantas vezes eu já condenei uma pessoa simplesmente porque ela não sabia o que eu sei. E eu garanto que muitas vezes eu fui condenado por outras pessoas por não saber o que elas sabem. Será que no lugar dessas pessoas, que se a gente tivesse a mesma história de vida delas, será que a gente agiria diferente delas? Será que a gente para pensar, para se colocar no lugar delas a esse ponto? Se você quer realmente ter compaixão de uma pessoa, que é algo que está em falta hoje em dia, você precisa muito aprender a aplicar a empatia na sua vida. Mas isso a gente vai falar em um outro conteúdo aqui no canal. Eu sei que esse conteúdo está meio denso, então se quiser, pausa o vídeo, faz um cafezinho, que é o que eu vou fazer agora, e eu já volto e a gente retoma aqui com mais consciência.
Agora sim, não sei vocês, cara, mas minha vida melhora uns 30% quando eu bebo um cafezinho. Brinde a você que está aqui até agora vendo esse vídeo. Vamos lá. Vamos tentar aprender juntos aqui agora sobre como que a amatia, que quando que esse mal nasce da ignorância da nossa alma. Então a amatia, ela não é apenas não saber uma coisa, é não querer saber esta coisa, o que é diferente, pelo do cachorro voando aqui, ó. E viver, simplesmente viver como se você já soubesse tudo o que importa, mesmo quando tudo ao seu redor grita que é exatamente o contrário. Se você realmente soubesse, você não estaria agindo como você está. Platão, por meio do Sócrates, ele dizia que a verdadeira tragédia do ser humano não é a ignorância comum, mas a ignorância arrogante, aquela que por orgulho se recusa a aprender, aquela que por medo transforma a humildade em fraqueza. Epiteto usava essa emoção para explicar os erros mais graves dos homens na sua frase: calma, Laninha, calma, calma, vem cá. Aqui, ó. Ela quer atenção, galera, ela não quer que eu grave o vídeo. A frase de Epiteto era a seguinte: as pessoas, elas não erram por maldade, mas por ignorância do que é realmente bom para elas. Deixa eu só tomar mais uma dose aqui. Quente pra caramba ainda. Mas vai ligar melhor aqui pra gente seguir aqui nesse assunto. Essa frase, que à primeira vista parece ingênua, é na verdade uma das mais radicais da filosofia. Por quê? Se ninguém é mal por natureza, então toda maldade seria uma forma de cegueira? Cabe a nós refletirmos sobre isso. E se é cegueira de fato, o que nos cabe como espectadores desses atos? Não é indignação, mas uma compaixão filosófica por essas pessoas? Todos nós temos alguém que já nos feriu. Ou, se você estiver vivendo um momento difícil na sua vida, pode ser que agora tenha alguém que está ferindo você. Pode ser que agora você esteja passando por isso. Então, a pergunta que fica é: será que essa pessoa realmente compreende o que ela está fazendo com você? Ou será que ela age assim dentro dos limites daquilo que ela consegue enxergar nesse momento da vida dela? Ou se isso aconteceu no passado, naquele momento da vida dela? A palavra matia também carrega uma outra nuance. Não é só não saber, mas é não aprender com o que você está vivendo. Tem pessoas que, por mais que elas ganhem anos de vida, por mais que elas ganhem experiência, elas não ganham verdadeiro aprendizado daquela coisa. Elas continuam repetindo padrões destrutivos, mesmo após anos de sofrimento, elas não saem daquele ciclo, porque parece que é só assim que elas sabem viver. Elas têm isso como uma espécie de fuga da responsabilidade que acaba disfarçando elas de vítima do destino, e elas não percebem que são vítimas de si mesmos, das suas próprias escolhas. Essa forma de ignorância, ela tem raízes muito profundas, pode ser na infância, nas crenças herdadas, nas dores não curadas e por aí vai. A lista para isso é muito longa e a nossa ideia aqui é trabalhar mais sobre a amatia. Tem pessoas que manifestam isso de diversas formas, como por exemplo, rigidez, sarcasmo, intolerância ou uma aparente força que na verdade é apenas o medo dela fantasiado de força. Tem um paradoxo quando a pessoa é dominada pela amatia, ela pensa que está no controle da vida dela, da situação, quando na verdade ela está sendo prisioneira de si mesma. É por isso que ela simplesmente não muda, é por isso que a vida dela é como é. É aqui que entra um ponto essencial. A amatia, ela não é uma desculpa, mas é uma explicação. Compreender não significa aceitar o erro da pessoa ou o erro que você está cometendo, mas te permitir enxergar as raízes desse erro com mais clareza. Esse é o ponto. Só assim que é possível você ajudar uma pessoa a romper esse ciclo na vida dela, ou você mesmo romper esse ciclo. E se você também sofre de amatia em algum aspecto da sua vida, o que você pode fazer em relação a isso? Será que existe uma parte de você que ainda não aprendeu
mesmo depois de tantas corridas atrás do vento em certas áreas da sua vida, será que ainda existe uma resistência sua para mudar isso? Seja um relacionamento, uma carreira ou simplesmente uma opinião a respeito de algo que para você é importante e que você pode estar errado? Vamos voltar um pouco na história da Madeia, outro spoiler. Quando ela diz, sei que estou fazendo mal, mas a paixão é mais forte, confessa a condição de tragédia dela. Ela não é má, ela só está tomada por uma cegueira emocional. E quantas vezes você esteve? Seja sincero, hoje é um dia de cura, para mim e para você. Não pense que eu estou isento disso. Essa cegueira, para Epiteto, ela é a raiz de todo desvio humano. A cura da Matia não está em argumentos racionais, está na coragem de se confrontar, está na disposição de ver o que a gente evita ver há anos. É aí que a gente cura a tal cegueira da Matia. E acima de tudo, é a gente conseguir cultivar a humildade e admitir que a gente ainda precisa aprender. A matia, ela é o oposto da sabedoria. A sabedoria no estoicismo, ela não é algo que você conquista de uma única vez. É uma prática, é uma luta diária para enxergar em si mesmo com honestidade, para que aí sim você possa corrigir rotas silenciosas internas em você, para você deixar de ser quem a dor te moldou e começar a ser quem você deveria ser, quem a sua consciência te revela que você deve ser. Comenta aí embaixo, eu escolho aprender mesmo quando é desconfortável. Esse é o primeiro passo para você se livrar da amatia. Essa frase, ela é simples, mas ela pode ser o início de um novo capítulo na sua vida. Por isso que eu falei para você comentar aqui. E claro, para garantir o engajamento do vídeo. Mais uma vez, eu peço que se você está tendo algum aporte de valor nesse vídeo, por favor, se inscreve no canal, dá essa força. Vamos seguir aqui. Você precisa entender que a estupidez inteligente é uma das piores coisas que pode acontecer. Por quê? Quando a gente usa da razão para manter a ignorância, no fato de não ser ignorante com alguém, mas a ignorância de não saber algo, é quando a gente constrói um advogado interno que sempre vai encontrar uma justificativa para um comportamento destrutivo que a gente tem. E esse comportamento pode ser em relação a outras pessoas, para conosco, ou de nós mesmos. E quanto mais bem treinado for esse advogado, mais difícil vai ser você parar ele dentro de você. Por isso que o verdadeiro inimigo da sabedoria nunca foi a burrice. É a astúcia sem ética, esse é o ponto. O discurso bonito que mascara a ausência da consciência da pessoa em relação àquilo que ela está falando. A lógica bem construída que justifica o injustificável, assim como Madeia passou por isso na tragédia grega. Essa é a verdadeira tragédia, da banalidade do mal. Ela não precisa de ódio e nem de fúria. Ela só precisa de pessoas que não questionem as suas ações, que seguem o fluxo, que evitam pensar ou que sentem que pensar é algo inútil, porque elas já têm certeza que já sabem. Então elas não precisam pensar mais a respeito daquilo. A neurociência, ela confirma isso, que o cérebro humano, ele é excelente em justificar o próprio comportamento, mesmo quando ele contradiz valores básicos. É o que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva. E ela não nos torna monstros, nos torna perigosamente normais. Aí é que é mais problemático. Por isso que a única saída real está na sabedoria, e não na sua falta de humildade de querer entender, olhar para si mesmo e entender se hoje a amatia não está tomando controle de alguma área da sua vida. Não simplesmente buscar a inteligência crua, como muitas pessoas fazem, mas em aprender a questionar o que você ouve, aprender a confrontar e principalmente a se deixar ser transformado por uma ideia que às vezes não é sua, mas que é importante para você. É ter essa humildade de entender isso. A dor de ver como que despertar a consciência em si mesmo ou nos outros ao seu redor causa dor, porque às vezes a verdade dói. Às vezes a verdade incomoda. Não porque ela te fere com agressividade, mas porque ela te expõe.
ela te mostra que você está errado em uma área da sua vida. Ela nos obriga a olhar para aquilo que a gente está passando ou que a gente passou anos tentando esconder das pessoas, inclusive de nós mesmos. E tem que ser maduro para isso, tem que ser grande para isso, tem que ser uma pessoa de grandeza para admitir que está errado. Epiteto dizia que o despertar da consciência ele acontece quando a gente reconhece um conflito interno. Quem erra nem sempre quer errar. Ele quer o bem, mas ele está convencido que o mal é o bem. E é aí que mora o perigo. Ou seja, toda pessoa que vive no erro vive em guerra com ela mesma. Essa guerra, ela não aparece nas palavras das pessoas, ela aparece nos hábitos delas. E muitas das vezes a gente não observa nossos próprios hábitos. Nossa rigidez com alguém geralmente está atrelada a defender uma opinião que a gente tem convicta dentro de nós. Na raiva, que repele qualquer crítica, quantas vezes você é criticado e você não tem capacidade de lidar com aquilo, aquilo te causa raiva. Em tristezas que disfarçam, algumas pessoas elas têm uma tristeza dentro de si e a maneira de maquiar aquilo é se passando como alguém superior. A Laila tá terrível aqui. O cérebro humano, ele evita dissonância cognitiva. Da mesma maneira que o nosso corpo evita a dor física. Quando duas ideias incompatíveis brigam dentro de nós, o nosso sistema nervoso ativa os nossos mecanismos de defesa. É por isso que a gente insiste em viver no mesmo ciclo da nossa zona de conforto. Tema de um vídeo que se eu não soltei no canal, se eu já soltei, assista. Se eu não soltei, torça para eu soltar ele logo, porque esse vídeo ficou transformador. Então, negação, justificação, deslocamento e silêncio interno fazem parte desses mecanismos de defesa que a nossa mente cria para nos proteger, mas na verdade estão nos impedindo de crescer como pessoa. A psicologia identificou que quanto maior for o custo emocional de admitir um erro, maior será a resistência para reconhecer esse erro. É por isso que confrontar alguém diretamente raramente funciona, porque o confronto aciona o medo e o medo paralisa o aprendizado. Entenda esse ciclo porque ele é importante para a gente se desenvolver como pessoa. O confronto aciona o medo e o medo paralisa o aprendizado. Por isso que é tão difícil aprender com os nossos erros. O despertar real, ele só acontece quando a pessoa sente que ela pode olhar para o erro sem ser destruída por ele. E quem tem coragem para isso? E aqui eu estou falando para mim de novo, quem quiser pega carona. Ou seja, quando há um espaço seguro para essa pessoa se transformar, quando há um convite para ela e não uma condenação, aí sim você está criando um ambiente para que essa pessoa possa se libertar disso. Mas é muito difícil convivermos com pessoas emocionalmente equilibradas para nos proporcionar isso. Por isso esse vídeo é um alerta para que a gente se transforme nessas pessoas, nos resgatemos de nossa matia, para que a gente possa ajudar as pessoas que a gente ama que estão ao nosso redor. Epiteto sabia disso, por isso que ele desafiava seus alunos com ironia e com paciência ao mesmo tempo. Porque ele sabia que ninguém se transforma por coerção. Que isso fique bem claro para a gente nesse vídeo e que a gente carregue isso para a nossa vida. A ciência moderna reforma isso. Mudanças reais de mentalidade não acontecem pelo acúmulo de informação, mas sim por experiências emocionais corretivas. Por isso que é tão difícil delas acontecerem. São nesses momentos que algo nos desaba para que algo novo possa nascer, sabe? A morte e renascimento do ego, podemos falar disso em outro momento. Entender que a luz, ela não grita, ela simplesmente brilha. Espero que você tenha conseguido entender no nível que eu quis dizer isso. Quem estiver pronto vai se aproximar da sabedoria e quem não estiver vai recusar a sabedoria com tudo que ela tem. Simples assim. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos sentir a presença da luz. O verdadeiro sábio, ele não fica tentando vencer discussões. Ele prefere viver um silêncio lúcido, porque a luz já clareou o caminho que ele tem aqui dentro. E ele sabe que nenhuma escuridão, por mais que você jogue luz nela e não acabe com essa escuridão, é uma escuridão causada pela própria pessoa e não pela falta de luz jogada nela. E aqui eu estou falando simbolicamente, é claro. Eu estou meio cansado,
mas eu quero levar esse tema com um pouco mais de profundidade. Se você também tá, te peço paciência, mas vamos seguir só mais um pouquinho. A cura, ela nasce de um tipo especial de coragem, e é a coragem de se ver como você realmente é, ainda que isso possa te destruir por um período, se enxergar de verdade, tirar as suas máscaras, que eu falei em outro vídeo aqui do canal, vou deixar aqui nos comentários como sugestão. Os estoicos ensinavam que o verdadeiro conhecimento não está em decorar frases, mas em transformar o seu caráter. E isso não acontece de fora para dentro. Pelo contrário, acontece no silêncio de cada escolha que a gente toma, no jeito como você e eu respondemos aos erros dos outros, no modo como você trata os outros, mesmo quando eles não merecem ser bem tratados. Entende o ponto? Sabedoria, para Epiteto, era viver em conformidade com a natureza. Isso significa usar a razão para cultivar o bem comum. Nada mais, nada menos. Não se tratava de parecer virtuoso, mas de ser útil ao mundo com sinceridade. Essa é uma utilidade que ela não nasce do desejo de salvar os outros, mas de se limpar por dentro e, sendo uma pessoa limpa, conseguir limpar o mundo ao seu redor, de parar de ficar projetando sombra no mundo e começar a iluminar o mundo, que ainda pode estar escuro para algumas pessoas, mas você só vai se transformar numa pessoa clara para o mundo quando você apagar as sombras de dentro de você. É por isso que a gente tem que, de tempos em tempos, parar, respirar fundo e olhar para a nossa própria vida e tentar entender se tem alguma parte de nós, da nossa trajetória, que a gente ainda está vivendo com a matia nos cegando. Parar de querer ter razão e buscar a compreensão das coisas de fato. A matia, que a gente já entendeu, que é uma cegueira do coração, a sabedoria entra em contrapartida a isso como um antídoto, sendo uma visão para a sua alma, sendo a ponte entre praticar a sua autoavaliação e não o julgamento sobre as pessoas que você está convivendo. São pequenas ações que você vai tomando todo dia, como, por exemplo, escolher escutar mais e julgar menos, refletir antes de reagir e por aí vai. Você só é capaz de abrir mão da sua ignorância quando você abre mão do seu orgulho, da sua certeza absoluta das coisas, abre mão do seu ego, e normalmente o nosso ego é inflamado. E aqui de novo eu estou falando para mim, quem quiser pega carona. Quando você é capaz disso, nasce o verdadeiro poder. O poder de mudar sem depender da mudança dos outros. O poder de amar sem esperar a perfeição das pessoas que você tomou a decisão de amar. O poder de ser um farol e não uma tocha no mundo, não uma velinha que qualquer ventinho vai apagar. Os antigos filósofos sabiam que uma alma sábia é uma alma livre. E ela é livre de quê? Ela é livre da necessidade de vencer os outros. Ela é livre da pressa de se provar para as outras pessoas. Ela é livre do medo de errar com ela mesma, porque ela aprende a tirar ensinos dos erros que comete e se transformar numa pessoa melhor. Eu não sou perfeito, você não vai sair desse vídeo perfeito. Por mais anotações que você possa estar fazendo, você não vai sair daqui completamente transformado, você vai construir isso ao longo de anos da sua vida e talvez você nunca seja a sua melhor versão, mas você deve estar na busca disso. Pelo menos eu estou na busca de ser a melhor versão que eu posso ser para minha família, para mim mesmo, para as pessoas, para a minha sociedade. Tem um vídeo aqui no canal que eu começo dando parabéns para quem fracassou. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui na descrição também. Lá eu explico algo que talvez seja complementar ao que a gente está falando aqui agora. Epiteto dizia que a gente deveria agradecer até pelas pessoas que nos ferem, porque são elas que revelam onde a gente ainda está cego, onde a gente ainda está vulnerável. Por isso elas nos alcançaram. E essa prática, ela é difícil, eu não vou ser hipócrita e fingir que não é, eu sei que ela é, mas ela também é libertadora. A cura da amatia não é uma explosão, ela é um acender silencioso, é como uma vela numa sala, que consegue clarear só aquela sala. Hoje você vai clarear essa sala da sua alma, amanhã você vai clarear outra, depois vai clarear outra, e assim você vai se transformando, você vai deixando de ser uma vela e passando a ser um farol. Eliminar toda a escuridão de uma vez só
É impossível, não tem como. Se você está querendo trilhar esse caminho, você só vai se sentir mais frustrado por não conseguir. Se você chegou até aqui, se você ouviu sobre tragédias antigas, dilemas modernos, e no fim das contas, esse vídeo nunca foi sobre essas tragédias antigas, nunca foi sobre Madeia, nunca foi sobre Epiteto. Foi sobre eu e você. Sobre as sombras que ainda existem dentro de nós, dentro de mim. Vou começar por mim. E se você quiser, pega a carona. Esse vídeo, ele é sobre os erros que a gente comete achando que está certo. É sobre a dureza com que a gente julga os outros sem perceber as batalhas invisíveis que elas estão enfrentando. E principalmente é sobre o poder transformador da sabedoria, essa luz que ela não precisa gritar, porque ela já brilha por si só. Esse vídeo é sobre isso. A jornada da sabedoria, ela é longa, mas se hoje você der um passo sincero, ainda que pequeno, já é um avanço, já é um recomeço para você. Talvez eu não consiga mudar ninguém com esse vídeo. E, sinceramente, só você que viu ele pode se transformar. O máximo que eu posso fazer é estar aqui do meu lado incentivando. E isso é tudo por hoje.